Bom dia, irmã Osana. A graça e a paz do Senhor esteja contigo. Mariano. Bom Mariano, Deus te abençoe. Irmã Denise, Deus te abençoe. Me confirme, por favor, irmão Mariano, irmã Osana, Denise, Larissa de César. Confirma para mim se a imagem está boa, se o som está bom, para que logo mais possamos estar iniciando já. Pastor Emanuel, seja bem-vindo. Deus esteja contigo. Irmão Luciano também. Luciana, esposa do irmão Altair. Larissa, como está o nosso bebê lá? Está tudo em paz? Hoje nós temos grandes motivos para estarmos ou continuarmos louvando ao Senhor, continuarmos adorando a Deus. Dentre deles, o cuidado, o amor dele a cada um de nós. Então, obrigado, pastor Emanuel. Muito obrigado. Obrigado, irmão Mariano, também pela atenção. Um cheiro forte na irmã Rosa. Sei que nesse momento não posso estar abraçando vocês. Larissa, eu sei que está tudo em paz aí, graças a Deus também. Dá um abraço em César. Diego, Deus te abençoe. Irmã Vanessa, do irmão Saulo, feliz em vê-la, Deus te abençoe. Dá um cheiro nos teus broguelos aí, dá um abraço em Saulo. Logo mais vamos poder estar juntos novamente, né? Então, meus amados irmãos, como eu estava dizendo, mais um dia, acordamos, mais um dia podemos buscar ao Senhor, louvar ao Senhor nesse momento, na certeza de saber que Ele é quem está cuidando de nós. Então, eu quero já dar início. Aí a Nadiele, minha sobrinha, com o Júnior, lá na cidade de Teresina, sejam bem-vindos também. A Jesus também, seja bem-vinda, né? A Jesus não é Jesus o nosso Salvador, Jesus é minha cunhada, é a irmã da minha esposa, que também temos um apreço imenso por ela e tem estado conosco sempre nas lives, nos cultos. Essa semana nós vamos ter algo diferente. Eu já conversei com o irmão Leandro, conversei hoje pela manhã com a Carol e o Juninho também. Nós vamos estar tendo um culto de oração na quarta-feira. Eu vou já colocar, vou passar para Carol Claudino, onde ela estará fazendo a pauta de todos que estarão trazendo a palavra essa semana nas lives. Na quarta-feira, especificamente à tarde, eu vou estar abrindo uma sala onde nós vamos estar interagindo no momento de oração. E a palavra de hoje, que dá continuidade a domingo, ela vai falar sobre isso daí. Então, nesse momento, eu quero te convidar, você, irmão Anderson, feliz em te ver, irmão Anderson. Fazia tempo que eu não tinha te visto. Então, nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante de Deus. Eu gostaria que você aí na sua casa fechasse seus olhinhos, não deixa nada tirar a sua atenção, não deixa... Eu sei que estamos em casa, tem as atividades, os deveres normais de casa, não deixa que tire a tua atenção, porque nós vamos falar com o Papai do Céu. Então, fecha teu olhinho. Eu convido a irmã Sueli a estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por essa manhã, pela escola bíblica e por tudo que tem acontecido. Então, oremos ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor, que Tu nos concede viver, que Tu nos concede, Senhor Deus, o privilégio de acordar e pensar em Ti. Pai, muito obrigado por essa pandemia, Senhor, porque quantas coisas nós estamos fazendo diferente, quantas coisas, Senhor Deus, nós podemos pensar e fazer, no qual talvez se estivéssemos nos nossos dias normais, nós não fazeríamos, nós não faríamos. Pai,
Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu tens feito. Obrigado pelo livramento de cada dia que Tu tem nos dado. Obrigado porque a cada dia também Tu tem nos suprido, Senhor. Tanto no nosso material, como também, Senhor, nosso espiritual. Pai, sei com essa EBD nesse momento, que Tu possas estar falando aos nossos corações, que nós possamos cada dia mais, Senhor, sentir o desejo de Te buscar, de aprender mais de Ti, Senhor Deus, para que possamos também ajudar o nosso próximo. Cuida, Senhor, de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, dando continuidade, peço a você que esteja com a palavra de Deus do seu lado e está abrindo-a em 2 Crônicas, capítulo 6 e 7. Nós ventilamos ela domingo que passou. E quem tem a revista, que tem como tema muito pertinente ao momento que estamos vivendo, chama Gente de Oração. É o que estamos estudando nesse semestre. E estamos na lição 7, que tem por título Salomão, homem de oração objetiva. A nossa oração, ela tem que ser objetiva, ela tem que ter um foco, ela tem que ter um sentido. Então, nós paramos a semana passada no segundo ponto da lição, que diz o Deus que ouve. Se você chegou agora, coloca aí um lápis, papel do seu lado. Obviamente, coloca também a palavra de Deus, que essa é a principal. Nós vamos estar manuseando-a nesse momento. E a lição, se você tiver. Se não tiver, o irmão Leandro, ele colocou ela lá no YouTube. Nós escaneamos, passamos para ele. No canal de domingo, está lá ela, para quem teve acesso, era só ter pego e estar estudando. Já estamos providenciando a próxima semana para você estar a semana toda estudando a lição. Então, dando continuidade, porque essa sala ela tem tempo de encerrar, me faz menção agora a irmã Fátima, né? Irmã Fátima, nossa secretária da Escola Bíblica, quando falta 5, 10 minutos para terminar a escola, ela passa lá e dá o aviso, falta 10 minutos, pastor, para terminar a lição. Isso quer dizer que já são 10 para as 11, e agora a gente não tem aquele tempo que se excede lá. Mas vamos lá. O ponto em que paramos nessa lição, ele diz o Deus que ouve. 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 e 21. Aí é o tempo que você vai abrir. Eu vou convidar o irmão Juninho e a irmã Carol. Eles vão estar trazendo um louvor agora e a gente entra na lição. Amém? Que assim estão também entrando outros irmãos, para que a gente não dê continuidade sem que eles estejam juntos. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Página 36. Só esse pontinho que eu vou botar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes o sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar.
cujo sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Amém, irmãos? Então, dando continuidade à lição, voltando, segundo Crônicas, capítulo 6, e a lição ela tem como tema Salomão, homem de oração objetiva, e paramos no ponto 2, o Deus que ouve. E aí ele traz a leitura bíblica em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 12 a 21, que lemos a semana passada e tornaremos a estar lendo-a nessa manhã. Então, quando Salomão fala com Deus, a oração dedicatória de Salomão, no capítulo 6, versículo 12, ele começa assim: depois Salomão se colocou diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze de 5 covados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do ato. A ela assomou e, pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: o que ele disse, irmã Sueli? Versículo 14. Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com tua boca a fizeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem cuidado de, em tudo, andar segundo a minha lei, como você tem feito. Preste atenção, eu vou dar um ponto aí. A leitura vai até o versículo 21, nós vamos estar lendo mais à frente. Preste atenção que em todo momento a colocação, se eu te convidasse a abrir, por exemplo, se eu pedir a você que abrisse Salmos, capítulo 132, versículo 12. Anota aí, por favor, eu vou estar lendo. Salmos, capítulo 132, versículo 12. A promessa está lá também escrita. Ele diz assim: se os teus filhos guardarem o meu pacto e os meus testemunhos que eu lhes dei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Preste atenção que em todos os momentos a palavra de Deus, ele nos dá a garantia do cuidado, ele nos dá a garantia do amor dele, da proteção. Ele deixa claro que seu servo não mendigará o pão nessa terra. Ele deixa claro que nesse mesmo capítulo, agora capítulo 6, nós vamos estar lendo mais à frente, ele diz que não importa se houver praga, se houver pestes, se houver fome, se houver calamidade, não importa. Está aqui no capítulo 6.
O Senhor é fiel para nos guardar e proteger de tudo isso. Mas há uma necessidade em primeiro lugar. Quando Salomão ele dirige a sua oração dedicatória diante de Deus, ele começa dizendo, primeiro, pedindo a lembrança de Deus, mas também deixando claro, como a irmã acabou de ler, que cumprisse o teu servo Davi, versículo 15, o pai dele, o que falaste sim pela tua boca e disseste pela tua mão, cumprisse, como se vê nisso. Mas ele deixa bem claro. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que ele prometesse, dizendo, nunca se faltará varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Então, somente os teus filhos guardem o meu. O que é que você tem que guardar? O que é que eu tenho que guardar? O caminho do Senhor. Quando a lição diz a necessidade, o autor coloca assim, Salomão subiu numa tribuna de bronze, onde podia ser visto e ouvido por todo o povo de Israel. Em primeiro lugar, eu quero te apresentar que Salomão era o rei. E todas as pessoas, ou todos os países circunvizinhos, ou povoados circunvizinhos, aonde alcançava o reinado dele, sabia que ele era rei. E sabia que ele vinha da herança de Davi, porque ele era filho de Davi. A pergunta que eu quero te fazer nesse momento, e deixar bem claro, que a autoridade de um rei, ele não é para se inclinar a ninguém, ele é a maior autoridade na terra para aquele povo. E o versículo 12 diz que Salomão fez o quê? Ele subiu nesse altar que estava sendo constituído de bronze, e ele se prostrou de frente de todos, para provar que Deus está acima de todos e acima de tudo. Então aí existe primeiro um processo de humildade. O rei, a soberba não chegou no coração dele, porque ele sabia que ele estava comandando aquele reinado, mas com a permissão de Deus. E é justamente o que nós vamos estudar nessa manhã. Hoje logo cedo, quando eu estava revendo-a, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse sentido. Salomão ele se coloca no processo de servir, no processo de humildade. Como nós temos vivido nos momentos atuais? Como nós temos servido? Não estou falando agora porque nós estamos passando esse processo de pandemia, temos que estar isolados dentro de casa. Não estou falando isso agora. Eu estou falando no momento que você um dia levantou sua mão e disse que gostaria de ser templo do Espírito e gostaria de mudar. Preste atenção à lição. Quando Deus ouve o que Salomão pede ou o que ele faz, né? E todo o povo de Israel vê ele se prostrar diante de Deus, mas nesse capítulo, quem é exaltado é o próprio Deus. É bom notar que, ao aproximar-se de Deus, Salomão, capítulo 6, versículo 13, ajoelha-se em presença de toda a congregação de Israel. Você imaginou que um rei está de joelho? E os seus súditos saber que estão ali para ele, mas que devem toda a devoção, todo o seu respeito, toda a sua atenção a Deus. Você já imaginou isso aí? É justamente essa mudança que a palavra de Deus vem nos ensinando ao longo do tempo, e muitas vezes nós não temos entendido, ou como diz o apóstolo Paulo, ainda continuamos cegos, como se tivesse escamas sobre os nossos olhos, ou nos nossos ouvidos tapados, que não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ver o que Deus escreve para que essa palavra venha a ser introduzida sobre as nossas vidas. O momento que passamos aqui é um momento de, vamos dizer assim, de ser depurado, de ser processado para uma melhor vida. Cuidar do próximo, amar o próximo, servir o próximo. É essa a intenção. Não é ser servido, não é ser cuidado, mas é cuidar. É para essa razão que nós somos chamados. Eu e você nós somos chamados. Porque cuidado nós vamos ser
quando saímos dessa vida para estarmos na presença de Deus na glória. Nós vamos ser cuidados por eles, nós vamos ser tratados pelos anjos. É bem diferente por esse momento agora. Nesse momento Ele quer que nós cuidemos um dos outros, e principalmente de quem está bem próximo de você. Então, esse momento de conhecer melhor a Deus, né? A lição, ela trata 4 pontos. Ela se divide em 4 pontos sobre o Deus que ouve. Primeiro, Deus é o Deus que cumpre o que promete. Que Ele cumpre realmente o que Ele promete. Não é como eu ou como alguns que promete e esquece. Deus não. E quando Salomão vem conversar com eles, não, mas o Senhor prometeu ao meu pai, o teu servo Davi. Olha quando Salomão conversa com Deus. E Deus diz, correto, Salomão. Mas também eu quero te deixar bem claro, quando o meu povo se converter. Quando Salomão, que nós vamos ver mais à frente, sobre uma oração intercessória, é necessário entender e esperar, como disse Camila sexta-feira na sua fala, como disse o pastor Emanuel na sua fala ontem à noite, né, como nós nos estamos relacionando diante de Deus. Como a alegria de conhecer a Deus. Como? Olha lá o que o autor coloca nessa manhã. Ainda dando continuidade no capítulo 6, do versículo 14 ao 15, a oração em relação ao cumprimento da promessa de Deus. A oração de Salomão começa reconhecendo a pessoa de Deus. É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Fé nele e naquilo que faz, embora elementar e simples, deve preceder nossos pedidos. E aí o autor coloca 4 formas de pedidos, né? E começa as orações. Então, em primeiro lugar, quando pedimos, né, como estávamos falando a respeito da irmã Jó, conversamos com ela, Deus, ela está no hospital. Quem é que vai cuidar dela nos hospitais? Os médicos. Então, Deus, cuida dos médicos para que cuide da tua filha. Amanhã ela vai fazer a cirurgia. E eu creio quando a gente busca, eu creio quando a gente pede, quando a gente se humilha diante de Deus. Porque Ele sonda. Se você tem pedido e Ele não tem te respondido, alguma coisa está faltando. Ou não é a hora dele te responder, porque o tempo é do Senhor. Ou porque tem algo que você precisa mudar para que Ele possa te responder. E nós vamos ver isso agora. Preste atenção. Deus, Ele é santo. Capítulo 6, versículos 16 e 17. Irmã Sueli. 16 e 17. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste, você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andar segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Olha, ao mesmo momento que ele conversa e busca a santidade de Deus, Deus também conversa com Salomão e diz, olha Salomão, o que é necessário? Guardar a Escritura. Não é pegar a palavra de Deus, pegar assim, aí, limpar a palavra e colocar ali dentro da prateleira onde a traça, onde a poeira não vai pegar. Não é guardar dessa maneira. É guardar aqui. É guardar assim, abrindo-a, lendo-a. E guardar aqui dentro. Ó. Porque a cada momento do processo chamado vida, nós vamos estar caminhando e a palavra ela vai estar sincronizada aos nossos caminhos, ou à nossa caminhada diária. E aí nós vamos vendo como o Senhor quer que nós devemos proceder a cada momento da nossa vida. Essa é a ilustração da palavra. É quando a palavra ela está conosco, quando nós vivemos na palavra de Deus. Por isso que lá na frente nós vamos ser chamados agora templo do Espírito. Porque é muito fácil nos dias de hoje, nós estamos vivenciando hoje uma adoração, eu diria assim, muitas vezes superficial a adoração.
A adoração ela tem que estar mais coesa, mais presente em nossas vidas. Mas realmente nós estamos adorando esse Deus? Então, se estamos adorando, precisamos servir. Quando ele coloca em relação à fé, está no primeiro ponto que já lemos, tem gente que diz assim, não, eu vou pedir a Deus, mas se ele não fizer, eu já estou providenciando tal método que vence. Então, meu irmão, nem peça a Deus. Porque antes de você imaginar, ele já sondou o teu coração. Lembra da palavra de terça-feira da irmã Sueli? Quando o servo foi lá que questionou o convite do Filipe? Naquele momento, Jesus olha para ele e diz, opa, eu já vi você lá sentado embaixo daquela árvore. Está lembrado da palavra? Naquele momento ele tremeu. Por que ele tremeu? Porque Deus já conhecia do princípio ao fim da vida dele. Então não precisava mais nada. Deus conhece, meu filho, você. Ele conhece a mim. Não precisa alvoroço. Precisa fidelidade diante de Deus. Você vai ver agora nessa lição, nesse capítulo 6, a forma de se pedir e como Deus excede nessa forma, como Ele age nessa forma e o que Ele nos dá. Preste atenção. Quando acabamos de ler Deus é santo, a promessa a Davi, não te faltará sucessor diante de mim, e é seguida pela condição, contanto que teus filhos guardem o meu caminho, para andarem na lei diante de mim. Pelo fato de que Salomão aceita essa condição, buscando andar, quer dizer, dar início. Como seu pai Davi, na lei de Deus, ele reconhece que o Deus que promete a bênção é o Deus que requer santidade dos seus servos, porque ele é santo na sua pessoa. Levíticos capítulo 19, versículo 2. Então, nesse momento, há a condição. Quando eu vou andar, eu vou dar início a uma nova vida. Como é que você está andando? Amor, meu filho, meu querido, como é que você está andando nos dias de hoje? Qual tem sido os nossos procedimentos? Como? Nós queremos levar vantagem em tudo? Nós queremos levar uma ou outra vantagem para podermos sair melhor nesse mundo? É isso que você está pensando? Hoje logo cedo, acho que eram umas 10 para as 6 da manhã, quando o Senhor me inquietou para estar orando, e aí terminar de estudar a lição, ele me perguntou assim, que adianta ganhar tantas coisas nesse mundo e perder a salvação? Que adianta ter tantas conquistas terrenas e perder a principal, que é uma vida com Deus? É melhor que tenhamos apenas o que vamos viver nos dias, porque podemos perder hoje mesmo, podemos dormir e não acordar. E aí perdemos o principal, a vida com Deus. Quando ele diz dar início a essa caminhada, eu tenho certeza que na nossa volta da pandemia, porque poderíamos dizer assim, jamais as portas da igreja serão fechadas. A Constituição do Brasil não permite que as igrejas sejam fechadas. As igrejas estão fechadas. Todas as igrejas estão fechadas. Todos. Não importa o credo, todas estão fechadas. Onde é que está a nossa fé? Então, cuidado como a gente está vivendo e falando a palavra. Porque é simples, o diabo, claro, evidentemente com a permissão de Deus, está aí a peste solta, que é o vírus, mas as portas do Senhor, a igreja do Senhor está fechada. Não estamos fechados nós, que somos o templo do Espírito de Deus. Porque eu estava até conversando com a minha esposa ontem à noite, eu vejo e sinto a falta de tanta gente. Nós vemos na igreja, mas nas lives, nos cultos, pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Então, é necessário agora, nesse retorno, avaliarmos como será a nossa volta. Como diz o texto bem claro, qual o início que nós vamos dar?
Qual o pontapé? Deus é transcendente, ou seja, excede todos os limites. Eis que os céus, quando ele fala no capítulo 6, versículo 18, eis que os céus até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Porque seria loucura imaginar que o templo poderia conter Deus na sua glória. Não podemos dimensionar a pessoa de Deus, porém, o maior que seja o motivo da nossa intercessão, maior ainda será o que estamos esperando de Deus. A resposta de Deus. Está lá o capítulo 6, versículo 18 que estamos lendo. O quarto ponto, Deus é condescendente. Condescendente. Versículos 19 ao 21. Irmã Sueli. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus ouvidos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Falávamos isso domingo pela manhã, quando paramos nesse ponto. Então, pode-se que eu me inclinar agora no sentido da igreja e esperar que Deus esteja lá? Não. A própria palavra diz, ele é transcendente, ele excede todo o espaço, todos os limites. Então ele está com você na sua casa, ele está comigo aqui na minha casa, está comigo aqui lendo a palavra dele, nos ensinando a palavra dele. Ele está com você, livrando você. Onde você estiver, se você guarda a palavra de Deus, se você vive com o intuito de viver para Deus, ele está contigo. Ele é contigo. E ele nos torna mais do que vencedor. Porque se estamos com ele, nós podemos todas as coisas na face dessa terra. Então é necessário entender que não é um templo físico. Acabou-se isso aí. No sacrifício de Jesus Cristo na cruz, acabou-se isso aí. O templo, claro, evidente, é o local onde nós vamos congregar, nós vamos nos reunir, nós vamos aprender a palavra. Mas quando ele diz, dá início a nova vida, dá a partida aí. Ele está falando agora com você, ele está falando comigo. Como é que nós estamos vivendo? Como velho homem? Ou agora com o Espírito de Deus em nossas vidas? Preste atenção na lição. Terceiro ponto da lição, modelo de oração intercessória. Está lá dos versículos 22 a 42. Aqui está um modelo de oração intercessória. É interessante notar a frase comum em todas as 9 petições contidas nesse momento da oração. Se isso ou aquilo acontecer, e se seu povo orar, então ouve dos céus e perdoa. O pensamento aqui é um pouco esquisito, em que não é somente uma oração a ser respondida, mas uma oração para quem ou para uma outra ação, a do povo, seja respondida. A preocupação que Salomão tinha em falar com Deus, naquele momento, ele não estava se preocupando com ele. Ele estava se preocupando se o povo não cumprisse a determinação que seria andar no caminho do Senhor, seria estar diante do Senhor, seria guardar no seu coração o estatuto da palavra. Porque se nós guardarmos os mandamentos, ou o mandamento, as determinações prescritas lá, nós passaremos todas as dificuldades. Literalmente todas as dificuldades dessa terra. O problema é que nós não conseguimos estar voltando. E a palavra é clara, diz, olha, quando chegar aos nossos filhos, nós precisamos ensinar eles de manhã, tarde e noite. Ó, para você não ter medo de esquecer, a Bíblia diz mais assim,
ata aí no pescoço dele, para que em todo tempo que ele tiver, ele saiba o que ele tem que fazer diante da palavra de Deus. O grande problema é que o diabo ele está solto e ele trabalha para que eu e você não estejamos contidos na palavra, que não estejamos diante da palavra e o tempo todo buscando a palavra. É por essa razão que Salomão se preocupa, quando deixa bem claro do versículo 22 ao 42, e além disso ele diz, Deus, até os estrangeiros, aqueles que não eram considerados povo de Israel, israelita. Qualquer um estrangeiro que venha nesta casa falar contigo, perdoa os pecados dele, Senhor, ensina a tua palavra a ele e escuta. Olha o pensamento como já estava lá na frente. É bom notar que aqui não são petições, oração por si mesmo, mas intercessões, oração em favor de outros. Vemos as petições de Salomão em 2 Crônicas capítulo 1, está lá, lemos já, e em favor das suas próprias necessidades. Aqui, sua grande preocupação é com a necessidade do seu povo. Suas intercessões cobrem uma grande variedade de situações e vão além de Israel, para o estrangeiro, como eu acabei de falar, que busca ao Senhor. Hoje eu sou um estrangeiro, quer dizer, eu fui um estrangeiro, hoje eu sou povo de Deus. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32. Quando render-se diante de Deus. A preocupação de Salomão é essa. Olha, ontem eu coloquei no grupo da igreja, alguns de vocês responderam sim, outros confirmaram para que a gente abra a live na quarta-feira. Nós vamos, talvez, eu vou logo mais falar com o irmão Leandro, que ele já me disse ontem, que já viu uma condição da gente fazer um grupo, como eu trabalho na empresa, de várias pessoas simultaneamente a gente está falando. E logo mais eu estarei falando para todos, para a gente estar abrindo uma sala de oração. Eu te vendo, você me vendo, eu falando e você falando ao mesmo tempo. Então, aqui na lição, nesse momento, ele vai explicar as 9 intercessões que Salomão fala, do versículo 22 ao 42. A primeira, pela família real. Versículo 14, 17, que já lemos. Pelo templo, para que seja verdadeiramente a casa de Deus. Do versículo 18 a 21, que já lemos. Então, quantas vezes a gente tem entrado no templo, agora eu estou falando fisicamente, e dizemos assim, nós vamos à casa do Senhor, e ficamos ali fora, ficamos no pátio, ficamos no estacionamento da igreja, ficamos no bebedouro, no banheiro, enquanto a oração está sendo feita naquele lugar, nós estamos fora do lugar. Quantas vezes dizemos assim, nós vamos à igreja e deixamos para nos arrumar 10 minutos para começar o culto. Aí quando a gente chega na igreja, o culto já começou. E a gente já chega arrastando os pés. Amém, meu irmão? Deus seja louvado. Amém. Isso é falta de respeito. Paulo vem dizer isso lá na frente. Precisamos nos preparar, precisamos ser atingidos pela palavra e ser quebrado mesmo. Cada momento a palavra tem que nos quebrar, como diz o profeta Jeremias. Tem que destruir o homem velho que foi construído dentro de nós com tanto pecado, desobediência, e ser construído um novo homem que tenha a autenticidade do Espírito Santo de Deus. Aí nós chegamos ao processo de santidade. É preciso a gente tomar decisões. Quando ele diz, filho, não é fácil, mas tem de bom ânimo. Quando ele utiliza essa expressão, é porque nós precisamos nos silenciar. Nós precisamos aprender a chegar na igreja cedo, a sentar para orar, a não estar saindo para fazer xixi nem tomar água, porque nós estamos na presença de Deus. Então, por que é tão diferente para o homem e não é diferente para Deus? Muitas vezes eu chego para o médico, o médico diz para mim, eu chego, marco a consulta e ele diz, a partir de 14 horas. Aí eu já sei que a abertura é 14 horas, eu tenho que chegar lá às 15 para as 2, para poder pegar uma das fichas primeiras lá, né? Para ele vir me atender 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E particular, viu? Ficar ali sentado. Não pode nem reclamar não, tem que ficar sentado. Passo 2, 3 horas sentado.
E quando a gente fala na igreja, é uma dificuldade, é uma luta tremenda, como diz o apóstolo Paulo. As pessoas não querem aprender, ouvir a palavra de Deus. Parece que o diabo fica infernizando, aperreando, para a cadeira ser incômoda, com calor, para tudo, todo tipo. Então, Deus está nos dando um processo de recomeço. Né? Ele está nos estopando, vai nos estartar logo mais para iniciarmos. E esse reinício tem que ser diferente na minha e na tua vida. Nós temos que servir melhor, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Por todas as minhas falhas, todos os meus defeitos, mas Ele tem cuidado de mim. Literalmente. Então é preciso a gente entender como nós vamos adorar, como nós vamos servir e como nós vamos falar. Quando ele explica aqui as nove modelos de oração do capítulo 22 ao 40, versículo 22 ao 42, pelo povo na sua tribulação, porque tem pecado contra o Senhor, para que Deus se compadeça dele quando o inimigo o vencer. Versículo 24 ao 25. Irmã Sueli. Quando Israel, teu povo, for derrotado por o inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Ora, Salomão, não vou dizer que ele é evidente, senão ele não estaria perto de Deus. Mas quando Deus falou com ele, ele já estava mostrando o que o povo ia acontecer. A desobediência do povo de Deus. Meu irmão, é porque é muito bom, eu sou sincero. Se essa pandemia não proibisse, a gente estava todo mundo na praia. Porque o médico disse que a gente tem que tomar o sol de meio-dia a 2 horas da tarde, que é bom, que é vitamina para o nosso organismo. Então estava todo mundo na praia e dizia mais, foi a orientação do médico. Não é verdade? Mas as praias estão fechadas, os parques estão fechados. Então, tá vendo? Nós só precisávamos de uma válvulazinha para poder sair desse processo de pandemia ou de reclusão domiciliar. Então, a desobediência ela é constante na vida do homem. E é preciso o Espírito de Deus estar nos mostrando como nós devemos agir e como nós devemos viver. Quinto momento, pela chuva, para que Deus ouça as súplicas do seu povo em tempos de seca. Então, o profeta Salomão, quando ele estava falando com Deus, Deus já estava mostrando para ele o que ainda ia acontecer. E aí ele pede, está lá do versículo 26 a 27, pela situação do povo em tempos de fome, pragas e várias espécies. Leia aí, irmã Sueli, versículo 28 ao 31. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando o inimigo sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim, eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Está vendo? O que está acontecendo? Estava prescrito na palavra de Deus? Está aqui. A lição que nós estamos vivendo hoje é o que está vivendo hoje nos tempos de crise. Quando ele diz, olha, versículo 28, versículo 29, independente da epidemia que estamos passando, da praga, porque as cidades estão sitiadas, está aqui na lição. As cidades estão o quê? Eu liguei recentemente,
falando com minha sobrinha na cidade de Teresina, tio, não dá nem para vir, porque foi fechada a BR, nem entra, ninguém sai na cidade. Ninguém. Então, a palavra já previu isso aqui. Mas é necessário que um justo, e quais são aqueles que são justos? São aqueles que guardam a palavra o estatuto do... E eu gostaria de te pedir nessa manhã que você fizesse essa avaliação. Será que eu tenho sido justo para entrar na presença de Deus nesse momento e rogar a Ele que Ele limpe essa terra, que Ele repreenda esse vírus que tem assolado essa terra? É por essa razão que eu estou te clamando nessa manhã na lição. A necessidade de estartarmos diferentemente, de deixar a glória de Deus habitar sobre nós, de sermos apenas servos, e não termos soberba nenhuma, mas ser servos, servos do Altíssimo. A lição ainda coloca para nós, pelos estrangeiros que abraçaram a fé verdadeira, para que Deus os proteja e abençoe. Por quê? Porque os israelitas jamais imaginaram que nós aqui poderíamos alcançar e ver a glória de Deus. E poderíamos dizer que um dia estaremos com Ele. Porque foi Ele que me deu essa garantia. Foi Ele que me disse, eu vou à casa do meu Pai. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não teria vindo. João capítulo 3, versículo 17. Ele não veio para condenar-nos, mas para nos tirarmos da condenação eterna que esse mundo já tinha. Ele não veio julgar. Ele veio nos ensinar a palavra. Eu preciso andar porque eu só tenho 5 minutos, né? Irmã Fátima não está aqui, mas está nos ouvindo aí no seu trabalho. Irmã Carolina disse lá, pai, só tem 5 minutos. Então eu ainda estou na 7ª parte da oração de Salomão, das suas petições. A 8ª, pelo povo em tempos de guerra, para que Deus o auxilie. Versículo 34 a 35. Pelo povo no exílio e no cativeiro, para que reconheça o seu pecado e volte ao Senhor. Então, amados irmãos, nós precisamos entender a glória de Deus. O tempo todo nós precisamos entender. Nós não estamos fora do plano de Deus. Deus não esqueceu a terra e foi cuidar do outro planeta. Não, Deus está cuidando da terra. Agora, é preciso que os moradores da terra, eu e você, entendamos quem é Deus e como nós estamos vivendo para Deus. Eu vou ficar nesse ponto. Nós vamos ouvir mais uma vez uma mensagem musical trazida pelos irmãos e nós vamos estar orando, abrindo um momento de intercessão. Então é bom notar a grande variedade de necessidades mencionadas nessa oração de intercessão. E por qual razão Salomão tornou-se um rei rico, bondoso, misericordioso? Veja como ele pediu a Deus. Leia lá o capítulo 6, versículo 19. Para que assim você possa entender como Deus agiu com ele. Nós vamos ficar para o próximo domingo. Não sei se é ainda na live ou se na nossa sala, mas estamos vendo aí uma condição. A vindicação da oração. Agora nós vamos trabalhar o capítulo 7 de 2 Crônicas. Então, que Deus te abençoe, que a palavra de Deus nesse momento possa ter sido útil para o aprendizado da palavra, para que possamos cada um entender e viver essa palavra. Que no início de reiniciarmos, não é nenhuma redundância do português, no início de reiniciar, no início de sairmos da pandemia e de reiniciarmos a nossa vida cristã, possamos entender porque Deus parou tudo para que pudéssemos ter outra chance de iniciarmos a nossa vida. Vamos louvar ao Senhor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida.
além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. mostra a tua graça, Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. nos lava dos pecados, Que nos faz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus amados irmãos, nós vamos orar e eu gostaria de te convidar às 18h30. Pode ir cantando aí. Eu sou livre, você é livre. Essa pandemia, esse vírus, esse anjo mau que está solto para assolar nossa família, destruir os nossos lares, ele está repreendido no nome de Jesus. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Então, 18h30, nós começamos o nosso culto. Chegue cedo para estarmos orando, estarmos louvando, estarmos lendo a palavra e vermos, como disse aqui a palavra nesse momento que estudamos, quando Deus diz, quando o seu povo, quando o meu povo se converter no seu mau caminho e voltasse diante de Deus. Então fecha teu olhinho, nós vamos continuar louvando, precisamos enxergar a palavra e não o mundo. Nós só precisamos ser usados por Deus para ser luz ao mundo, somente isso aí. Deus querido, te agradecemos por essa oportunidade, por cada um dos teus filhos que estão nesta sala, nos ouvindo a tua palavra, Senhor. Rogamos a ti as tuas bênçãos, o teu livramento, pedimos o teu cuidado ali na casa do Edgar e Carol pela sua filha, pedimos, Senhor, o teu amor, o teu cuidado pela irmã Severina, onde a sua casa tomou-se por água, Senhor, cuide da tua serva. Pedimos também, Senhor, pela irmã Jó que está naquele hospital. Agradecemos porque o pastor Sócrates já sai da UTI ali no estado do Rio de Janeiro. Porque não há, Senhor, sobre o teu servo, não há sobre nenhum dos teus servos, Senhor, o mal sobre nós. Mas que a tua palavra nos guarde, a tua palavra nos livre. Que tenhamos um dia na tua presença, que possamos entender a tua palavra. Somos livres porque morreste naquela cruz para nos dar a certeza porque é que somos livres. Nos dar um dia, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te proteja. Em nome do Senhor. Jesus. Eu sou livre. Cante aí em casa. Louve ao Senhor. Abra sua voz. Deixe que todos ouçam que você é livre, como eu sou livre, para a glória de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Deus o abençoe, Deus o guarde, Deus o proteja, em nome de Jesus.